Já alguma vez se sentiu frustrado ao tentar abrir um frasco de compota que parece estar selado para sempre? Ou talvez tenha sentido aquele pequeno esforço extra, aquele gemido que escapa sem querer ao levantar-se da sua cadeira favorita? São pequenas coisas, quase insignificantes, que começam a acumular-se. Um dia percebe que já não carrega as compras do supermercado com a mesma facilidade. Evita o caminho mais íngreme no seu passeio matinal. A força que sempre considerou garantida parece estar a esvair-se lentamente, como areia por entre os dedos. Esta perda de força e massa muscular tem um nome: sarcopenia, e é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa força pode ser recuperada? E se a chave para reverter este processo estivesse escondida num simples gesto matinal, algo que pode adicionar ao seu café de todas as manhãs? Neste vídeo, vamos desvendar não só este pequeno segredo em pó, mas também outros hábitos simples e poderosos que podem ajudá-lo a reconstruir os seus músculos, a recuperar a sua energia e a sentir-se mais forte e independente do que há anos. Fique comigo até ao fim, porque o que vai descobrir hoje pode verdadeiramente transformar a forma como vive os seus próximos anos. Vamos então falar sobre este pó mágico que mencionei. Não se trata de nenhuma poção milagrosa ou de um produto caríssimo vindo do outro lado do mundo. O segredo é, na verdade, bastante simples: proteína em pó de alta qualidade. Agora, antes que abane a cabeça e pense que isso é coisa de ginásio para jovens musculados, ouça-me com atenção. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a processar a proteína dos alimentos para construir e manter os músculos. É como se a equipa de construção do nosso corpo ficasse um pouco mais lenta e precisasse de instruções mais claras e de mais tijolos para fazer o mesmo trabalho. A proteína é, literalmente, os tijolos dos nossos músculos. Sem proteína suficiente, o corpo não consegue reparar o desgaste diário. E pior, começa a roubar massa muscular para obter a energia de que precisa. É aqui que entra a sarcopenia. Adicionar uma colher de proteína em pó ao seu café, galão ou até mesmo a uma tigela de papas de aveia é a forma mais fácil e eficaz de dar ao seu corpo essa dose extra de tijolos logo no início do dia. Imagine que está a dar um impulso imediato à sua equipa de construção muscular, dizendo-lhe: "Bom dia, aqui está o material de que precisam. Vamos começar a trabalhar." Existem vários tipos. O whey, que é derivado do soro de leite e é absorvido muito rapidamente. O colagênio, que também ajuda as articulações e a pele, ou até opções vegetais, como a proteína de ervilha ou de arroz. O importante é escolher uma que seja baixa em açúcar e aditivos. Uma simples colher, bem dissolvida no seu café quente, não altera o sabor e transforma a sua bebida matinal numa ferramenta poderosa contra a fraqueza. Mas este pó, por si só, é apenas o primeiro passo. Para que ele funcione em pleno, precisa de estar inserido num hábito ainda mais importante: o de tomar um pequeno almoço verdadeiramente nutritivo. Durante muitos anos, o nosso pequeno almoço típico foi um pão com manteiga e um café. É delicioso, é reconfortante, mas em termos de proteína, é quase nulo. Começar o dia com hidratos de carbono simples dá-lhe uma explosão de energia rápida, que desaparece pouco depois, deixando-o com fome e sem fornecer aos seus músculos o que eles precisam. O ideal é pensar no pequeno almoço como a refeição fundamental para a construção muscular. Em vez do pão branco, que tal 2 ovos mexidos? Os ovos são uma fonte de proteína fantástica, completa e barata. Se não tiver tempo ou paciência para cozinhar, um iogurte grego natural, que tem o dobro da proteína de um iogurte normal, com um punhado de nozes e talvez uns frutos vermelhos, é uma opção excelente. As nozes acrescentam não só proteína, mas também gorduras saudáveis que são ótimas para o cérebro. Se gosta de papas de aveia, perfeito. A aveia é maravilhosa, mas enriqueça-a. É aqui que a nossa colher de proteína em pó pode voltar a entrar. Misture-a nas papas já cozinhadas, junte umas sementes de chia ou linhaça
e terá uma refeição completa que o manterá saciado e a fornecer matéria-prima aos seus músculos durante toda a manhã. A ideia é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, em vez de a concentrar toda numa grande refeição ao jantar, como muitos fazem. O nosso corpo só consegue absorver uma certa quantidade de proteína de cada vez. Dar-lhe pequenas doses ao longo do dia, a começar pelo pequeno almoço, é muito mais eficaz. Pense nisto como regar uma planta. Não lhe deita o regador inteiro de uma só vez, pois não? A água transbordaria e seria desperdiçada. Você rega-a um pouco de cada vez, permitindo que a terra absorva a água lentamente. O nosso corpo funciona da mesma maneira com a proteína. Ao começar o dia com uma boa dose, está a quebrar o jejum da noite e a sinalizar imediatamente ao seu corpo que é hora de construir, não de destruir. Este simples ajuste na sua primeira refeição do dia, combinado com o pó de proteína, pode criar uma mudança monumental na sua energia e força em apenas algumas semanas. Agora que já estabelecemos a importância de começar o dia com o combustível certo, vamos falar do passo seguinte. De que serve ter os melhores tijolos e cimento se não dermos aos trabalhadores um projeto para construir? Esse projeto é o movimento. E quando falo em movimento, por favor, não imagine halteres pesados ou aulas de ginástica complicadas. A chave para combater a sarcopenia é o exercício de resistência, mas a resistência pode ser o seu próprio peso corporal. A atividade mais poderosa e acessível que pode fazer, e pode começar agora mesmo, enquanto vê este vídeo, é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Parece demasiado simples, não é? Mas pense bem. Este movimento trabalha os maiores músculos do corpo, os glúteos e as coxas. São estes os músculos que nos dão estabilidade, que nos ajudam a subir escadas, a entrar e a sair do carro e a evitar quedas. Tente fazer isto. Sente-se na beira de uma cadeira firme, com os pés bem assentes no chão. Agora, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé. Depois, controle o movimento e volte a sentar-se lentamente. Repita isto 5, 8, 10 vezes. Se for difícil no início, use os braços para ajudar, mas o objetivo é, com o tempo, conseguir fazê-lo sem ajuda. Faça 2 ou 3 séries disto todos os dias. Pode ser enquanto espera que a água para o chá ferva, ou durante os anúncios da sua novela. Esta pequena rotina, que não leva mais de 5 minutos, envia um sinal claro aos seus músculos. Eu preciso de vocês. Tem de ser fortes. Outro exercício fantástico pode ser feito na parede da sua cozinha. Fique de pé a cerca de um braço de distância da parede, coloque as palmas das mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para as da frente, dobrando os cotovelos, como se estivesse a fazer uma flexão na vertical. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, os músculos que usa para empurrar uma porta pesada ou para se levantar do chão se tropeçar. E para os braços, não precisa de pesos. 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água de meio litro são perfeitas. Sente-se numa cadeira, com as costas direitas, e faça flexões de bíceps, levantando lentamente a lata em direção ao ombro e baixando-a de forma controlada. O segredo não está na quantidade de peso, mas na consistência e no controlo do movimento. Estes pequenos atos de resistência, feitos de forma consistente, são o que estimula a proteína que consumiu a ser usada para construir novo tecido muscular. E com isto, chegamos a outro ponto fundamental, que muitas vezes é esquecido: a hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui drasticamente. A água é essencial para transportar os nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína, para as células musculares e para remover os resíduos. Muitas pessoas mais velhas tendem a beber menos água, seja por uma diminuição da sensação de sede ou por receio de terem de se levantar mais vezes durante a noite. Mas a desidratação crônica acelera a perda muscular e causa fadiga. Uma dica simples é ter sempre uma garrafa de água à vista, na sua mesa de cabeceira, ao lado do seu cadeirão.
Tente beber um copo de água logo ao acordar, antes mesmo do café, e outro antes de cada refeição. Se não gosta de água pura, adicione uma rodela de limão ou umas folhas de hortelã. Chás de ervas sem açúcar também contam. A hidratação adequada melhora não só a função muscular, mas também a digestão, a função cerebral e a saúde da pele. É um dos hábitos mais simples e com maior impacto que pode adotar. E para potenciar ainda mais a construção muscular, precisamos de falar de um aminoácido específico, o verdadeiro chefe de obras do nosso corpo, a leucina. A leucina é o aminoácido que dá o sinal de partida para a síntese de proteínas musculares. Felizmente, não precisa de comprar suplementos caros. A leucina encontra-se em abundância em alimentos do nosso dia a dia. Fontes excelentes incluem o peito de frango, o peixe, especialmente o nosso fiel amigo bacalhau, e as sardinhas, os lacticínios como o queijo e o iogurte, e as leguminosas como o feijão, o grão de bico e as lentilhas. O segredo é tentar incluir uma fonte de proteína rica em leucina em cada refeição principal. Ao almoço, um bife de peru grelhado com uma salada e um pouco de arroz. Ao jantar, uma posta de pescada cozida com batatas e legumes. Se for vegetariano, uma boa dose de feijoada ou uma sopa de lentilhas rica faz maravilhas. Ao garantir que está a consumir estes alimentos, está a dar ao seu corpo não só os tijolos, proteína, mas também o capataz, leucina, que sabe exatamente como os usar para construir músculos fortes e saudáveis. Já falamos sobre fornecer ao corpo os materiais certos através da alimentação e da hidratação, e sobre dar-lhe a ordem para construir através do exercício. Mas há um último ingrediente, talvez o mais subestimado de todos: o descanso. Os músculos não crescem enquanto estamos a fazer exercício. Eles crescem e reparam-se enquanto descansamos, especialmente durante o sono profundo. É durante a noite que o corpo liberta a hormona do crescimento e realiza todo o trabalho de reparação dos pequenos danos causados pelo movimento do dia a dia e pelo exercício. Se não dormir o suficiente ou se o seu sono for de má qualidade, está a sabotar todo o esforço que fez durante o dia. É como contratar os melhores construtores e comprar os melhores materiais, mas depois não lhes dar tempo para trabalharem, interrompendo-os a toda a hora. Infelizmente, os problemas de sono são muito comuns à medida que envelhecemos. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso descanso. Tente criar uma rotina. Deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana, ajuda a regular o seu relógio biológico. Torne o seu quarto um santuário para o sono, escuro, silencioso e fresco. Evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de se deitar, pois a luz azul que emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Evite também refeições pesadas e álcool perto da hora de dormir. Em vez disso, crie um ritual relaxante. Uma chávena de chá de camomila, ler algumas páginas de um livro, ouvir música calma. Estas atividades sinalizam ao seu cérebro que está na hora de abrandar e preparar-se para descansar. Um sono reparador não só é crucial para os músculos, mas também para a memória, o humor e o sistema imunitário. Ao priorizar o seu descanso, está a dar ao seu corpo a oportunidade de se regenerar e de se fortalecer de dentro para fora. Portanto, como pode ver, a batalha contra a perda de força não se ganha com uma única solução mágica, mas sim com uma combinação de pequenos hábitos inteligentes e consistentes. Começa com aquela colher de proteína no seu café matinal, um pequeno gesto que prepara o terreno para o dia. Continua com a escolha de um pequeno almoço rico em nutrientes em vez de um pão vazio, alimentando os seus músculos desde a primeira hora. É reforçado por aqueles minutos em que se levanta e senta da sua cadeira, ou usa latas de feijão como pesos, lembrando ao seu corpo que a força é necessária. Tudo isto é suportado pela simples disciplina de beber água suficiente ao longo do dia e pela escolha consciente de incluir alimentos como peixe, frango ou leguminosas nas suas refeições principais. E, finalmente, tudo culmina numa boa noite de sono,
o período sagrado em que a verdadeira magia da reconstrução acontece. Cada um destes passos, por si só, pode parecer pequeno, quase insignificante. Mas juntos, eles criam uma poderosa sinergia que pode abrandar, parar e até reverter a perda muscular. Não se trata de se transformar num atleta, mas sim de recuperar a capacidade de viver a sua vida ao máximo, com independência e confiança. Trata-se de poder brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. Trata-se de carregar as suas próprias compras com orgulho. Trata-se de subir uma ladeira e apreciar a vista sem ficar sem fôlego. Lembre-se, pequenas mudanças, feitas consistentemente, levam a grandes resultados. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa para começar esta semana. Talvez seja adicionar a proteína ao seu café. Na próxima semana, talvez se concentre em fazer os seus exercícios na cadeira. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Cada passo na direção certa é uma vitória. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais dicas sobre como viver uma vida saudável e vibrante em qualquer idade. Lembre-se sempre, a idade pode ser apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Viva a sua vida com toda a energia e vitalidade que merece.